Havia um rei que havia visto Deus agir. Havia visto gigantes cair. Havia visto exércitos recuar. Havia visto batalhas impossíveis serem vencidas por mãos invisíveis. E agora, o silêncio. Davi olhava ao redor, e o que viu perturbava de uma forma diferente de qualquer batalha externa. Não eram os filisteus, não eram os exércitos inimigos. Era algo dentro das fronteiras, dentro do seu próprio povo. Homens arrogantes que prosperavam, que oprimiam os pobres sem consequência, que diziam em seus corações: Deus não vê. Deus não se importa. Deus não se importa. Deus está longe. E o pior de tudo, pareciam ter razão, porque eles prosperavam, enquanto os pobres gemiam, enquanto os inocentes eram esmagados, enquanto os oprimidos clamavam. E o céu parecia fechado. O Salmo 10 nasceu nesse momento, não no campo de batalha, não na fuga de Saul, no silêncio incômodo de quem já conheceu a presença de Deus e agora não a sente. E Davi faz a pergunta que todo ser humano já fez pelo menos uma vez na vida: por que, Senhor, te pões de longe? O ímpio e sua arrogância. Davi o observava, não com ódio, com espanto, como um homem que não consegue entender o que está vendo. O ímpio persegue o pobre, com orgulho e soberba, com o rosto levantado e o coração cheio de si mesmo. E em seu coração diz: não serei abalado. De geração em geração, não me verei em adversidade. Ele não busca Deus. Não porque não acredita que Deus existe, mas porque acredita que Deus não interferirá, que Deus está ocupado demais, que Deus está longe demais, que Deus simplesmente não vai aparecer. E essa é a arrogância mais perigosa que existe. Não a que grita o nome de Deus e o desafia diretamente, a que sussurra baixinho: Deus não vê, Deus não age, Deus não se importa. Enquanto esse sussurro habita o coração do ímpio, os pobres são esmagados, os inocentes são armadilhados, os fracos são devorados. E Davi pergunta ao céu: por que te esqueces dos que sofrem? Por que te escondes no tempo da angústia? O silêncio que fala. Há um tipo de sofrimento que vai além da dor física. É o sofrimento de quem clama
e não houve resposta. Davi conhecia esse silêncio. Havia passado meses fugindo de Saul pelas cavernas da Judeia. Havia perdido amigos, havia enterrado sonhos. E havia noites em que o silêncio de Deus pesava mais do que qualquer perseguição. Mas Davi aprendeu algo nesses silêncios: que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus, é a paciência de Deus. O Senhor não está com pressa, da mesma forma que o ser humano. O que parece demora para nós é timing perfeito para Ele. E então, algo muda no Salmo. Davi para de descrever o ímpio, para de listar as injustiças, para de questionar o silêncio, e começa a lembrar quem Deus é. Porque nos momentos de silêncio, a única âncora que não cede é a memória do que Deus já fez. E Davi lembra: o Senhor é rei eternamente, para todo sempre. As nações perecerão da sua terra. O desejo dos oprimidos Ele ouviu. O coração deles Ele preparou. O juiz que vê tudo. O ímpio disse que Deus não via. Disse que Deus havia esquecido, que havia coberto o rosto, que nunca pediria contas. Estava errado, porque há algo que Davi sabia desde as colinas de Belém, desde quando era apenas um jovem pastor que conversava com Deus nas madrugadas. Deus vê o que os homens não veem. Deus ouve o que nenhum ouvido humano alcança. Deus guarda na memória o que o mundo trata como insignificante. Tu viste, pois tu mesmo notas o trabalho penoso e a mágoa para tomá-los em tuas mãos. O pobre se entrega a ti. Tu és o auxílio do órfão. Esse é o Deus que Davi conhecia. Não o Deus dos palácios e dos poderosos. O Deus dos que não têm mais ninguém. O Deus do órfão. O Deus do oprimido. O Deus do pobre que clama quando ninguém mais ouve. E então vem o decreto final. Quebra o braço do ímpio. Pede contas da sua maldade, até que não se ache mais nenhuma. O juiz eterno não esqueceu. Não estava longe. Não estava dormindo. Estava contando. Cada lágrima, cada gemido, cada clamor que subiu, sem resposta aparente. Ele viu tudo, guardou tudo, e no tempo certo, agirá. Atos 5. O Salmo na íntegra. E agora, ouça as palavras como foram escritas.
por Davi no silêncio, por quem havia visto Deus agir e agora aguardava que agisse de novo. Salmo 10. Por que, Senhor, te pões de longe e te escondes no tempo da angústia? Na soberba do ímpio, o pobre é perseguido. Sejam presos nos ardis que maquinaram, pois o ímpio se gloria dos desejos da sua alma. O ganancioso amaldiçoa e renuncia ao Senhor. O ímpio, pela altivez do seu rosto, não busca a Deus. Deus não está em nenhum dos seus pensamentos. Diz em seu coração: não serei abalado. Sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Fica de emboscada nos lugares ocultos das aldeias. Seus olhos estão à espreita do desvalido. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres. Tu viste, pois tu mesmo notas o trabalho penoso e a mágoa, para tomá-los em tuas mãos. O pobre se entrega a ti. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio. Pede contas da sua maldade, até que não se ache mais nenhuma. O Senhor é Rei eternamente, para todo sempre. O desejo dos oprimidos tu ouviste, Senhor. O coração deles tu preparaste, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não continue a oprimir. Você já fez essa pergunta? Por que, Senhor, te pões de longe? Davi fez e descobriu a resposta, não no silêncio que cessou, mas na memória do que Deus é: o Rei eterno, o auxílio do órfão, o juiz dos oprimidos, que vê tudo, guarda tudo, e no tempo certo age.